Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal. Deixa seu like aí antes de começar pra vocês não esquecer e dar essa moralzinha pro ADM. Se inscreve aí no canal se for novo por aqui pra não perder nenhuma das nossas obras diárias, que eu trago todo dia continuação pra vocês. Comenta aí o que você acha disso e se puder, o link do nosso Pix fica na descrição e no comentário fixado. Qualquer valor ajuda demais o canal e fortalece muito. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com um daqueles servos falando: Jovem mestre, por favor, não fique bravo. Enquanto ele participar da competição pela herança, vai chegar um momento que se encontrarão novamente. Quando esse dia chegar, ele vai saber que não foi inteligente ter te ofendido. O gordinho feio fala: tudo bem, não precisa ficar falando mais não, que eu nem tô muito ofendido. Na verdade, eu tô até muito animado, faz tempo que não me sinto feliz assim. Afinal, pequenas briguinhas já não me deixavam tão animado. Ele se vira questionando: certo, quanto dinheiro vocês têm? O sentimento de ficar devendo dinheiro não é muito legal. Após uma hora em outro lugar, vemos nosso prota meditando com muita energia em seu entorno. Yang Kai finalmente conseguiu romper a barreira que estava dificultando. O seu avanço e seu Ki verdadeiro avançaram muito, dando um passo em seu cultivo. Oitada camada do fundamento puro. Ele abre seus olhos e então grita animado: a Lotus do fortalecimento do espírito atingiu a quinta cor! Desde que consegui esse tesouro, fazia tempo que não o via, mesmo sabendo que ela estava em algum lugar na minha mente e sempre ligada à minha consciência divina. A minha consciência divina já estava na alma nascente, enquanto o meu cultivo ainda estava no fundamento puro. Se eu conseguir avançar para a alma nascente após formar o meu mar de conhecimento, o quanto a minha energia espiritual ficará mais forte, e vemos ele voltando a cultivar. No dia seguinte, ele sai de seu cultivo, se levanta e então vemos um carinha lá falando: saudações, jovem lorde! Nosso prota não entende o que está acontecendo quando vê vários figurantes em duas filas o cumprimentando. Ele questiona: por que os mercenários da luz intensa estão aqui? Ele responde que a partir de agora, os mercenários da luz intensa pertencem ao jovem lorde e vão obedecer qualquer ordem que forem dada. E nosso prota assustado falando: o que aconteceu? Seu servo Pai Shi chega cochichando: jovem lorde, foi assim que aconteceu. E vemos a lembrança de alguém gritando: apenas 800 mil pratas? Era o gordinho falando: peguem cada pedaço de prata que encontrar e entregue para aquele pirralho. Seu servo fala: jovem mestre, você não pode, essas pratas pertencem ao patriarca. Você não tem medo dele? Eu tenho medo que ele possa fazer algo. Pai Shi sorrindo fala que o jovem mestre Huo Xinshen era famoso por sua riqueza. Se não tem agora, não precisa ficar tão preocupado. Essa é uma dívida, mas não significa que precisa pagar agora. Você pode ir pagando conforme for conseguindo. E o gordinho irritado fala: hã? Você acha que não posso pagar isso? Pai X sem graça fala: não é isso. Você entendeu errado, jovem mestre. O gordinho irritado grita: como você ousa me tratar assim? Ele aponta falando: todos os mercenários da luz intensa a partir de agora vão servir Yang Kai, assustando todo mundo. O figurante se vira em choque questionando: o que, jovem mestre? O gordinho, tendo a maior ideia do mundo, fala: os mercenários da luz intensa têm mais de 1000 membros, além de serem conhecidos como minha força principal. Vou dar aos mercenários da luz intensa para Yang Kai como compensação pelo débito. Isso deve ser o suficiente. Ele se vira, avisando que nosso prota seria os mestres deles. Eles precisarão apenas ficar obedecendo até o dia que ele vai matar nosso prota durante a competição da herança, e sorri muito. E então, vemos o figurante falando que foi tudo isso que aconteceu. Nosso prota pensa em silêncio, e o figurante fala: jovem mestre, fazer algo com isso será benefício para o jovem lorde. E nosso prota questiona o que ele queria dizer. Ele fala que os mercenários da luz intensa acumularam muitas riquezas durante os últimos anos. Com tudo isso nas mãos do nosso prota, é mais do que suficiente para compensar por todos os danos causados na noite anterior. E nosso prota questiona: de quanto você está falando? Ele fala que era alguns milhões e até mais. Além disso, também tem vários tesouros preciosos que o jovem mestre nos deu durante os anos. Nosso prota balança a cabeça falando: qual é o poder dos mercenários da luz intensa comparado com as outras pequenas forças da capital? Sorrindo, o figurante fala que era uma força intermediária, não tão grande, mas também não tão pequena. Nosso prota fala: e se fundisse vocês com mercenários do bambu? E o figurante animado fala que seriam com certeza uma força entre as 15 melhores. Nosso prota fala que isso era ótimo, a partir de hoje não existiria mais mercenários da luz intensa, e fala: Pai Shi, esse homem será seu substituto no futuro. E vemos Pai Shi concordando. Sorrindo, nosso prota fala que quer que fiquem amigos o mais rápido possível e então vão começar a conquistar as outras forças da pequena cidade. Pai Shi, ouvindo isso, fala: hã? O quê? Ele questiona se isso era apropriado sem graça. Os mercenários bambu nunca foram tão agressivos contra os outros.
sempre foram focados em apenas se defender. E mesmo que diga para conquistar... E nosso prota nem termina de ouvir ele se virando para o outro questionando: o que você acha? Ele diz: não vejo nenhum problema, afinal, vence aquele que é o mais forte. Ontem à noite, se o jovem Lorde não tivesse aparecido, os mercenários bambu teriam desaparecido. Na capital real, a batalha entre pequenos é algo comum de se acontecer. Pang-Shi, você ainda é muito inocente. Sorrindo, nosso prota fala que parece que os mercenários da luz intensa fazem isso com frequência. Ele sorri meio sem graça, falando que geralmente acompanhavam seu jovem mestre Ruo para aliviar seu tédio. Até hoje já conseguiram conquistar 2 forças, tanto que já até me perguntei quais são aqueles que podemos conquistar. Estamos apenas esperando o dia que o jovem mestre Ruo ficasse entediado para atacar novamente. Pai Shi diz que com a ajuda do tal irmão Mu, ele tem certeza que poderão conquistar todos os menores poderes próximos. Nosso prota fala que isso era muito bom. Quanto ao dinheiro que coletarem, guarde uma parte para melhorar o desenvolvimento deles e o restante querem que usem para comprar materiais que usarão para refinar pílulas, elixires e alguns artefatos de classe terra e grau inferior. Os dois fazem uma reverência concordando e pensam que o jovem Lorde estava se preparando para a competição da herança. Os dois se curvando falam: jovem Lorde, não podemos adiar isso. Além disso, precisamos discutir os próximos passos, mas por hora, vamos nos despedir. E vemos eles partindo, e nosso prota pensando que nunca imaginou que Ruo Xing-Shen fosse esse tipo de pessoal. Por enquanto, ele admite que não saiu perdendo com isso. Além do mais, os números de subordinados aumentam. No futuro, isso será igual a bola de neve. Cada nova força que conquistar, mais teremos para conquistar. Depois disso, vemos nosso prota partindo a cavalo, chegando em sua casa e um figurante falando: jovem Lorde, o mestre pediu para que fosse conversar com ele assim que voltasse. Nosso prota se vira concordando e pensa que não consegue imaginar o motivo de seu pai o chamar para conversar. Ele ouve eles conversando lá dentro. Não fique preocupada, o Kaie já deve estar chegando, assustando nosso prota, e vemos seu pai lá dentro falando: você é a mãe dele. Como não sabe o horário que seu filho saiu de casa? Ela diz: você também não sabe. Como pode ficar culpando os outros? Não fale como se não tivesse culpa. E nosso prota sem graça pensa nos dois, e então abre a porta com sua mãe falando: Kaie! Ela grita: seu pirralho, para onde você foi noite passada? Ficou fora de casa a noite inteira sem dizer uma única palavra? Eu e seu pai estavam muito preocupados com você. Nosso prota questiona por que ela estava cheirando ele e ela responde que era para saber se ele estava bebendo noite passada. Sorrindo, ela fala que felizmente não estava sentindo o cheiro de bebida ou de perfume de uma vagaba. Nosso prota sem graça fala: ei, não cause problemas, temos convidados. Nessa hora, vemos que ao lado de seu pai estava Fu Sheng e a outra guarda de sangue lá que eu esqueci o nome. Eles cumprimentam nosso prota como jovem Lorde, que dizem: pode ficar à vontade. Tu Feng se senta pensando: o jovem Lorde conseguiu avançar para a 8ª camada do fundamento puro, mas não faz nem 2 meses que ele avançou para a 7ª. Ele pensa: quando nos conhecemos, pensando que o jovem Lorde não tinha nenhuma aptidão. Agora parece que possui aptidão impressionante. Porque criaram rumores de que o jovem Lorde só ficou 12 horas no Lago da Transformação Dragônica? Seu pai fala: Kaie, sente-se, tem alguma coisa que precisamos discutir com você? E fala: primeiramente, ontem o Pavilhão dos Anciões divulgou um edital sobre a competição da herança. Essa notícia é que os guerreiros de sangue vão poder participar. Cada membro deles é a elite entre as elites, todos são mestres de alto nível na alma nascente, que conseguem facilmente lutar contra cultivadores que estão nas camadas maiores. Com a participação dos guerreiros de sangue, será bem mais fácil vencer a competição da herança. Nosso prota fala que isso era uma boa notícia e se questiona o porquê de todos estarem tão nervosos com esse aviso. Seu pai fala: realmente é uma boa notícia, mas o Pavilhão dos Anciões deixou uma nota que mesmo os guerreiros de sangue podendo participar, sua utilidade será limitada a um protetor, que apenas protegerá o jovem Lorde e não poderá ser usado para outros assuntos. Nosso prota fala: está me dizendo que eles só podem revidar se alguém atacar, mas não podem começar um ataque. Seu pai fala que era isso mesmo, os guerreiros de sangue são muito fortes. Se puderem atacar, conseguirão derrotar qualquer oponente com uma mão só. Nosso prota olhando para Tu Feng fala que entendeu. Então, o que era necessário fazer para recrutar um guerreiro de sangue? Seu pai fala: a condição para obter um guerreiro de sangue é que você deva oferecer uma certa quantia de benefícios para a família, como por exemplo as habilidades secretas que aprendeu na seita nos últimos anos. Quanto maior o número de contribuições, mais poderoso será o guerreiro de sangue que irá receber. Nosso prota pensa que mesmo que cada guerreiro de sangue seja muito poderoso, ainda existem diferenças entre eles. Tu Feng e Tan Yuxian são considerados poderosos entre todos os pavilhões dos guerreiros de sangue. Seu pai acrescenta que além disso, todos podem receber no máximo 2 guerreiros de sangue,
e nosso prota pensa que acima deles ainda existem alguns mais poderosos. E quando ele pensa em poderosos, são aqueles que alcançaram o auge da alma nascente. Sorrindo, nosso prota fala: hehehe, vocês estão preocupados que não vão ter contribuições suficientes para conseguir 2 guerreiros de sangue? Seu pai fala: você ficou fora por alguns anos. Além daquela habilidade de classe espiritual, o que mais você conseguiu? Nosso prota fala: vocês não precisam se preocupar com isso, já me preparei para esse dia. Seu pai assustado questiona: o quê? Já se preparou? Mas o que você vai usar? Ele fala: seu pirralho, quantos segredos você ainda está escondendo? E nosso prota só balança a cabeça. Nosso prota fala: Tu Feng e o Xian, parece que vocês estão juntos novamente. Nessa hora ele percebe algo e fala: por que vocês dois estão com esse tipo de expressão? Seu pai diz: Kaye, não é o que você está pensando, não entenda errado. E sua mãe diz: sim, filho, não fale desse jeito. Tenho uma boa amizade com Yu Xian. Além disso, sempre estamos discutindo sobre habilidades marciais e técnicas de cultivo. Quando soube que ela estava encarregada de trazer você de volta, fiquei muito feliz e vemos que nosso prota estava parado irradiando muita energia e muito sério. Sua mãe pensa: nunca vi meu filho com essa cara, sempre foi tão esperto e obediente. E seu pai questiona o porquê dele estar gritando, ele devia ao menos ouvir o que eles tinham a dizer. E pensa: ele já é bem crescido para fazer isso. Sorrindo, nosso prota fala: se eu realmente não tivesse entendido, já teria mandado sair antes de dizer mais uma palavra. Contudo, ainda estou esperando uma boa explicação. E vemos os dois se olhando, nosso prota sério, e eles caem de joelhos falando: eu e a Yu Xian queremos servir o Jovem Lorde. Se fosse possível, nós entregaríamos nossa vida ao Jovem Lorde agora mesmo, para segui-los eternamente. Seu pai fica totalmente em branco, em choque, pensando: entregar suas vidas? Não acredito no que estou vendo. Algo que não fui capaz de conseguir, o meu filho conseguiu tão facilmente? Como assim? Tu Feng declarou que quer ser servo do seu filho, e a Teng e o Xian também têm o mesmo desejo. Infelizmente agora que estou velho, não posso nem mesmo comparar aos feitos do meu filho. Não é à toa que Tu Feng e a Teng e Shuyan chegaram tão ansiosos aqui em casa depois do edital dos anciões. Ele, ainda muito contemplativo, pensa que nesse caso, mesmo que Kaye perca a competição da herança, o seu futuro na família Yang será muito promissor. Nosso prota, com os braços cruzados, questiona: então qual era o motivo que você estava impedindo de jurar em lealdade a mim? Tu Feng, sem graça, todo coradinho, se vira falando: nós só queremos que... E a mulher fala: existe algo que preciso pedir ao Jovem Lorde. Nosso prota fala: levante-se, e vemos ela toda coradinha. Tu Feng diz: não deveríamos estar incomodando o Jovem Lorde com esse assunto, mas não conhecemos mais ninguém para poder pedir. Espero que o Jovem Lorde não fique ofendido. Nosso prota fala: ei, desembucha logo, o que exatamente vocês estão querendo me pedir? Tu Feng fala: já explicamos o assunto para o quarto ancião, e já que ele era bem ruim com as palavras, era melhor o pai do nosso prota explicar. Seu pai fala: Kaye, você já ficou sabendo quantos dos seus irmãos retornaram à capital central? E nosso prota fala que nem faz ideia. E seu pai fala que era sobre o que aconteceu com seu quarto irmão, Yang Xinhu. Nosso prota pensa em silêncio e lembra do filho do patriarca irritado. Ele fala: eu ouvi um pouco sobre isso. Seu pai fala que Yang Xinhu, o quarto irmão mais velho da família Yang, foi emboscado no caminho de volta para a capital central e agora estava gravemente ferido. Os 2 guerreiros de sangue que estavam escoltando ele, mesmo utilizando as habilidades de sangue tirânico furioso e fazendo o máximo possível, ainda não foram capazes de o proteger. Após o ocorrido, os 2 guerreiros de sangue rapidamente trouxeram Yang Xinhu para ser curado, mas a condição dele continua a piorar e não importa quais medicamentos fossem usados, ele não melhorava e então, alguns dias atrás, ele não resistiu mais aos ferimentos e morreu. Nosso prota pensa que de todos os descendentes da família Yang que retornaram à capital, 5 sofreram emboscadas. Além do nosso prota, tem o Yang He, Yang Kang e o Yang Rin. Porém, nós 4 saímos praticamente ilesos. Só o Yang Kang e o Yang Rin que tiveram alguns ferimentos bem leves. Já Yang He e ele estavam completamente ilesos. Infelizmente, o mesmo não aconteceu com seu irmão Yang Xinhu. Seu pai fala que a competição da herança ainda não começou, mas um dos jovens lordes da família Yang acabou morrendo. Isso é algo que nunca aconteceu até hoje. Toda a família Yang estava enfurecida com esse ocorrido, e se encontraram os culpados vão destruir suas famílias e todas as próximas gerações que encontrarem. Nessa hora vemos os 2 anciões irritados e Tu Feng de cabeça baixa. O motivo de Tu Feng e da Tang Yushan ter vindo aqui hoje é por causa desses 2 guerreiros de sangue que estavam encarregados de Yang Xinhu. Nosso prota se vira questionando: a família pretende executar eles?
Seu pai fala que a família nunca faria algo assim, afinal os dois fizeram tudo o que era possível e acabaram gravemente feridos, tanto que ainda não estão curados. Eles não fizeram nada de errado para que a família mandasse matá-los. Não é fácil para um guerreiro de sangue cultivar até tal nível, além de que sua lealdade com a família Yang é inquestionável. Mesmo se os pavilhões dos anciões ficassem loucos, seria impossível matar 2 guerreiros de sangue por causa desse incidente. Mas a punição por esse erro não pode ser evitada. Seus 2 irmãos ainda não tinham nem se recuperado completamente quando foram sentenciados a 100 chicotadas. Por causa disso, muitos dos meridianos ficaram prejudicados e agora é praticamente impossível se tornarem mais fortes. Seu pai, chorando, fala que algum tempo atrás acabou sofrendo punição de 30 chicotadas e ficou de cama durante um mês inteiro. E sua mãe tenta muito se conter para não dar risada disso. E vemos Tu Feng falando que mesmo fazendo tudo o que era possível para proteger o quarto Jovem Lorde, algo assim aconteceu e isso os deixou muito tristes. Nosso prota fala, eles não podem nem aguentar uma punição assim, então que utilidade esses guerreiros de sangue têm? E seu pai chama sua atenção. Ele fala, você não está entendendo a grande lealdade que eles têm com nossa família? A tristeza deles não é pelo fato de não poder se tornar mais fortes, mas sim a morte do quarto Jovem Lorde. Eles sentem que decepcionaram a família, e se não fosse por essa tragédia, eles teriam um grande futuro pela frente. Nosso prota fala, talvez eu tenha subestimado toda a lealdade dos guerreiros de sangue. Mas o que vocês querem de mim? Querem que eu cure os 2? É uma pena, mas não tenho todo esse poder. Tu Feng fala que não era isso. Ele e o Xian querem impedir que o Jovem Lorde pegue os 2 irmãos para lutarem ao seu lado na competição da herança. Nosso prota questiona o porquê e Tu Feng responde que mesmo eles não tendo falado muito, eles podem sentir que durante a competição da herança nenhum outro Jovem Lorde vai escolher eles. Como um pedido de desculpas pelo erro, eles pretendem se isolar nas montanhas e destruir o seu cultivo. Nosso prota bate na cadeira gritando quanta bobagem. Sorrindo ele fala, a família gastou muito dinheiro e recursos para que pudessem avançar o nível de cultivo que estão hoje e agora eles vão se destruir? Nosso prota fala que após um guerreiro de sangue jurar lealdade absoluta à família Yang, seu cultivo também é da família. Não é escolha deles destruir ou não. A mulher fala, isso significa que o Jovem Lorde está disposto a escolher eles? Nosso prota fala, ei, quando eu disse isso? E vemos os 2 guardas meio que resolutos se encarando enquanto nosso prota fala, bem, como ainda são úteis não vai ser tão ruim. Tu Feng sorri sem graça falando que mesmo sabendo que não era certo fazerem esse tipo de pedido ao Jovem Lorde, mas ele era o único que estava familiarizado. Os outros guerreiros de sangue contaram que nem conversaram com seus Jovem Lords, então o Jovem Lorde é o único que eles podem pedir. Nosso prota bufa falando, quem mandou os guerreiros de sangue se acharem os fodões que precisam agir sozinhos sem se importar com os outros? E Tu Feng fala que os outros Jovem Lords apenas não têm capacidade de obter seu reconhecimento. Seu pai e sua mãe olham pensando, Kaier conseguiu o reconhecimento do Tu Feng e da Tang e o Xian? O quê? Vemos Tu Feng falando Jovem Lorde e nosso prota simplesmente encara ele batendo na mesa pensando. Ele bate, deixando todo mundo apreensivo. E então ele encara Tu Feng de cabeça baixa e fala, e se eu disser que não quero usar eles? E Tu Feng sorrindo fala que nosso prota considerar opções já era o suficiente. Ao menos eles sabem que nosso prota prefere ele e o Xion servindo e isso já era uma grande honra. Nosso prota encara eles falando, vocês estão dispostos a se tornarem os meus inimigos? Tu Feng sem graça fala, esperamos que esse dia nunca chegue. Sorrindo nosso prota fala, é bom torcerem para não serem escolhidos pelos meus irmãos. Mas mesmo se isso acontecer, só vou precisar pegar vocês de volta. A mulher sorrindo fala, isso significa que o Jovem Lorde vai aceitá-los? E nosso prota fala que na verdade, ele nunca viu esses 2 antes e nem iria vê-los, mas como eles 2 vieram pedir aqui pessoalmente, está disposta a aceitar esse pedido. Tu Feng faz uma saudação, agradecendo em nome de todos os guerreiros de sangue, e a mulher ao seu lado também diz muito obrigado, Jovem Lorde, e nosso prota abana com a mãozinha falando, podem voltar, amanhã vou dar uma passada no pavilhão dos anciões, e eles falam, sim, Jovem Lordes. Tu Feng já estava saindo quando do nada vira e fala, Jovem Lorde, embora os 2 estejam gravemente feridos e não seja de grande ajuda, a aptidão dos 2 é incrível. Nosso prota fala, qual o nível dele comparado aos de vocês? Tu Feng fala que os 2 são muito superiores a ele, e o mestre do pavilhão disse uma vez, se eles tiverem oportunidades, seriam capazes de se tornarem os mais poderosos, capazes de romper a barreira para outro domínio. E então ele se despede deixando nosso prota sem palavras, seu pai e sua mãe também o encarando em silêncio. Seu pai fala, já ouvi sobre eles antes. Dizem que a aptidão deles é melhor entre todos os guerreiros de sangue.
Se eles destruírem sua cultivação e se isolarem nas montanhas, vai ser uma grande perda para a família Yang. E nosso prota fala: pai, suas palavras são muito pesadas. Mesmo se a família Yang sofrer uma perda ou não, para mim não importa. Mas ainda espero que Tu Feng e o Xian me sigam quando a hora chegar, afinal já os conheço. Seu pai sorrindo falando: entendo o que você diz, mas dessa vez você saiu ganhando. Sua mãe questiona: ganhou? Onde ele ganhou? Pare de agir de forma tão misteriosa. Ela fala: nosso filho não sofreu uma grande perda, aceitando 2 guerreiros de sangue gravemente feridos e que não podem o ajudar. E mesmo que se recuperem, pode não ser de grande ajuda para Kaie, igual seria Tu Feng e a Tang e o Xian. Nosso prota se levanta falando: pai, por favor, explique para a mamãe. Vou esperar para visitar o pavilhão dos anciões. Ele simplesmente fala: tudo bem, pode ir. E encara as costas do nosso prota, que saía pensando: ele já é um adulto, meu filho realmente cresceu. Até mesmo a sua maneira de pensar é melhor que a minha. Além disso, ele tem tantas coisas incríveis, é muito difícil imaginar pelo que ele passou nesses últimos anos. Nessa hora ele encara sua esposa, que levanta e senta em seu colo, o assustando. A mãe do nosso prota, fazendo carinho em seu rosto, questiona: o que exatamente nosso filho ganhou hoje? Ele responde: certo, na teoria, eles são corajosos e têm grande aptidão. Além de serem considerados mais fortes entre os guerreiros de sangue, blá 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 blá. E já no pavilhão dos anciões, vemos um ancião sentado numa cadeira e uma pessoa na sua frente o cumprimentando. Ele fala: esses são os tesouros que consegui durante uma expedição com meu mestre, esse pedaço de jade também foi um presente dele. O ancião era Yang Zhen, um dos líderes do pavilhão dos anciões. O jovem em sua frente fala que o resto foi tudo que encontrou durante a sua jornada. O ancião olha para isso em silêncio e fala: quanto lixo, você passou todos esses anos treinando e só conseguiu trazer esse monte de lixo para a família Yang? Além disso, quer trocar esse monte de lixo pelos serviços de um guerreiro de sangue? O velho fala: você acha que fiquei burro com a velhice? Assustando o jovem. O ancião grita: saia, vou anotar que você trouxe, mas já lhe digo que não será o suficiente para qualquer guerreiro de sangue com você. Quando conseguir mais alguma coisa, poderá voltar aqui. Mas com a competição da herança quase começando, acredito que não vai ter tempo para conseguir algo. Vou te dar um conselho: desista o mais rápido possível da competição da herança para evitar passar vergonha. Mano, eu tô ficando irritado com esses anciões, viu? Tomara que o nosso prota bagace eles tudo e faça uma limpa na família quando ele ganhar, mano. Mas é isso, fica aí com as imagens do domínio, que até o momento apareceu no manhwa. Também fica aí com os tipos de pílulas e os físicos especiais que já apareceram na obra. Eu vou ficando por aqui, deixa seu like, fortalece o canal aí, dá essa moral. Se inscreve no canal para não perder nada, comenta o que você tá achando das nossas séries, desse vídeo maravilhoso. E se puder, faz aquela doaçãozinha aí, apoia o canal, ajuda demais e me hypa muito para continuar trazendo esses vídeos incríveis. E eu agradeço do fundo do meu coração porque ajuda demais. Até amanhã e fui!